Muito bem, vamos então iniciar agora o segundo tema deste curso sobre a doutrina social da Igreja, sobre o ensino social cristão. E este tema é o bem comum, que de início eu havia lembrado a bússola como os 4 pontos cardeais, os 4 princípios fundamentais da doutrina social. O sul, a dignidade da pessoa humana, que nós já vimos, somos coautores da criação. E o norte é o bem comum, é o que orienta a nossa atividade no mundo, orienta o nosso trabalho, é o bem comum. Não é só o bem pessoal, não é só o bem geral, mas é o bem comum que nós vamos procurar definir hoje. É um tema um pouco mais árido, então nós vamos seguir novamente o conteúdo do percurso Zaqueu, que foi elaborado pelo professor Pierre-Yves Gomes, da Universidade de Lyon, na França. Toda ação cotidiana, tudo que nós fazemos no dia a dia, busca um sentido, tem um sentido. E não importa se somos cristãos ou não, o ser humano busca um sentido para tudo que faz. E o que confere o sentido para a nossa vida profissional, para a nossa vida afetiva, para a nossa vida política? O que dá sentido à nossa ação? Nós vemos que uma primeira razão de ser da nossa existência é a tomada de consciência de que somos coautores da criação. Deus, Criador, criou o universo, criou a natureza, criou os bens e concedeu ao ser humano toda essa natureza para que nós seguíssemos criando, recriando, produzindo com a nossa indústria, a nossa criatividade, nossos talentos, continuássemos a obra da criação. Isso dá muito sentido desde logo. Mas isso é um sentido de origem, é um porquê. Mas o para que nós agimos? Primeira definição da ação, nós encontramos no próprio Evangelho, é um agir para o bem do outro e um agir que não tem a ver com agitação. No Evangelho que trata de Marta e Maria, Jesus diz que Maria escolheu a melhor parte, ficou ao lado do Cristo, conviveu com Ele, caminhou com Ele. E a agitação de Marta, preocupada com os afazeres, com servir bem o próprio Cristo, não tinha sentido, ou não tinha um sentido tão profundo como a escolha de Maria. O próprio ato criador de Deus, Criador, também coloca sentido não numa agitação de criar muitas coisas de qualquer forma, mas Deus cria e vê que o que Ele cria é bom. Ele não fala de si mesmo, eu sou bom, ou eu trabalhei bem, mas Ele diz que o que Ele cria é um bem. Então, o primeiro critério para a nossa ação é produzir o bem, é fazer o bem, é fazer algo que é justo, algo que é agradável, algo que não é uma simples agitação, uma simples dispersão, mas algo que faz bem para si e para o próximo. Essa talvez seja a primeira, o critério mais seguro. E como que nós podemos saber se aquilo que fizemos é um bem? Uma primeira regra é notar se nós nos alegramos com aquela atividade, com aquele produto, com os nossos atos, né? Às vezes até uma reconciliação, um pedido de perdão, uma aula, uma boa conversa. Nós fizemos o bem, isso nos trouxe alegria? Que bom. Esse pode ser um critério. Porém, ele não é suficiente. Podemos às vezes nos alegrar com alguma coisa que na verdade não foi um bem para os outros. Foi mais um culto a si mesmo, a própria performance. Eu fiz ginástica e eu ganhei mais musculatura, estou feliz com isso. Mas é suficiente? Essa alegria é suficiente? Então precisamos de mais um critério. Um segundo critério, então, é observar os frutos das nossas ações, os resultados. O que nós fizemos trouxe bons frutos, trouxe consequências positivas, colaborou com a comunidade da qual eu faço parte, teve resultados enquanto nota, enquanto aceitação no mercado. Muito bom. Isso pode acontecer, porém, durante a nossa vida, ocorre com muita frequência que nós não vemos os resultados da nossa atividade.
Talvez outras gerações é que vão notar que o resultado, o fruto de uma nova tecnologia ou de uma construção que nós não vemos terminada. Então, o resultado também é um critério de bem, mas não é suficiente. Criar uma nova instituição pode ser um critério de bem, mas não suficiente. A forma mais profunda e mais concreta de identificar o bem é procurar descobrir quem determina o bem das coisas. Porque nós podemos nos iludir ou nos confundir achando que nós mesmos, definindo que isso é um bem, pode ser um bem para nós, ou um bem para a nossa família, ou um bem para alguém, mas não para o bem para todos, não um bem no sentido comum. Então, o mais difícil é aceitar, e esse é o ponto mais exigente da noção de bem comum, é que a definição do bem não é dada por nós. A definição de bem está fora de nós. Ela é dada pelo próprio Criador e pelo próprio Deus. Então vai se tratar mais de entender qual é o bem que Deus quer que eu faça, entender qual é a vontade de Deus. E isso implica numa vida de oração, numa vida de abertura, numa vida de diálogo, para a qual nem sempre nós estamos abertos. O critério da criação, no fundo, quem dá é o próprio Deus. Vamos pegar um exemplo, a filósofa alemã Hannah Arendt, num relato sobre a condição humana, no seu livro sobre a condição humana, diz que o regime neonazista, os nazistas, o governo de Hitler, tinha certeza de estar fazendo um bem para a humanidade, dizimando os judeus em campos de concentração. Eles achavam que aquilo era o bem, né? E aquilo ajudaria para o progresso da humanidade. Mas certamente não foi um bem, né? Porque não foi um bem comum, foi o bem de um povo em detrimento de outro povo. Nós somos capazes de discernir o que é o bem, mas não cabe a nós dar o critério do bem. Ali o critério do bem foi dado pelo próprio partido neonazista, ou nazista, e quando na verdade esse critério só poderia vir de Deus Criador. No fundo, o partido nazista quis se colocar no lugar de Deus para determinar e dizer, a partir do seu próprio ponto de vista, o que seria o bem. No fundo, a questão colocada é a ruptura com Deus. Porque Ele é o critério de bem. É Ele que diz o que é o bem e o que é o mal. Porque Ele é o sumo bem. Ele é a razão de ser da nossa existência. No fundo, se nós decidimos que nós é que determinamos o que é o bem, a tendência é cairmos numa guerra entre todos contra todos. Cada um definindo o seu próprio bem, e isso é o mundo do relativismo. E se eu defino o que é o bem para mim, certamente o que é o bem para o outro não será para mim. Pode ser uma mentira, pode ser uma inverdade, e aí os bens entram em confronto, e já não é mais um bem comum. O filósofo inglês Thomas Hobbes disse que o homem é o lobo do próprio homem, né? O homem é que faz mal a si mesmo. E de fato, sem Deus, nós fazemos mal uns aos outros e a nós mesmos. Então, o mais exigente é aceitar que a definição do bem está fora de nós. A definição do bem, quem dá é o próprio Deus, é o Criador. A nossa sociedade moderna, que dá muita ênfase à liberdade e à autonomia, tem dificuldade de aceitar que o bem exista um critério de bem universal e absoluto fora do critério pessoal, do critério do indivíduo, do critério do individualismo. E a tragédia humana começa exatamente nesse momento em que nós nos separamos de Deus e passamos a querer ser senhores da nossa própria vida e da nossa existência. Será que o mundo que nós estamos criando para nós mesmos, com tanta violência, com a poluição, com a degradação ambiental, não é uma decorrência exatamente de queremos ser nós o critério do bem e não aceitar que o critério esteja fora de nós? Então, na antropologia cristã, o ato bom, no fundo, é o ato avaliado por Deus. Ele é o juiz dos nossos atos. Só Ele pode dizer se isso é bom ou se isso é mal.
Numa passagem do Evangelho, Jesus pergunta: por que me chamas de bom mestre? Ele diz isso ao homem rico. Ninguém é bom senão Deus. E o critério do bem é dado por Deus. Esse é o critério fundamental. E como Deus é acessível a todos, ele é um critério comum a todos. Por isso a gente chama de bem comum. O critério dado por Deus é um critério seguro, porque está fora de nós, está fora da nossa imperfeição, está fora dos nossos caprichos, está fora das nossas ideologias, está fora do politicamente correto. O bem é o próprio Deus, e ele é acessível a todos. E ele nos comunica o seu próprio bem, ele se revela a nós, ele mostra a sua face de bondade, de justiça, de beleza, e é a ela que devemos nos referir quando a gente procura tomar decisões. Muitas vezes a gente faz o que não gostaria de ter feito e deixa de fazer aquilo que gostaríamos de ter feito. Nós temos uma intuição natural para o bem. Nós percebemos quando erramos. Uma criança numa escola que, numa brincadeira, acaba batendo numa outra criança, num colega, nós vemos como ela se retrai, ela percebe que ela fez o mal. Porque dentro de si, ela tem uma consciência moral, uma consciência do bem, que nada mais é do que o eco da voz de Deus. Deus fala para nós, Deus nos diz qual é o caminho, qual é a verdade, qual é a vida, o que é o bem. E no momento que nós aceitamos Deus e procuramos conhecê-lo, se torna mais fácil encontrar o bem comum, encontrar uma situação social, uma situação econômica que seja boa para todo o conjunto da sociedade, sem exclusão de alguns grupos ou de alguns povos ou de algumas minorias. O bem comum engloba a todos, ele envolve a todos. Nós podemos fazer tudo enquanto atores da criação, como nós vimos no primeiro encontro. Uma única coisa nós não podemos fazer é definir o que é o bem e o que é o mal. Avaliar por nós mesmos os nossos atos. Se nós nos transformamos em juízes de nós mesmos, quem vai poder afirmar se aquela ação é justa? Nós precisamos de um juiz exterior, de alguém que nos diga de fora se nós estamos fazendo o bem ou se estamos fazendo o mal. Aceitar que existe um humanismo integral, onde todos somos convidados a ser plenamente humanos, tendo como critério o próprio Deus, tendo como referência o próprio Deus, que é perfeição. Uma forma, talvez, de descobrir se estamos fazendo bem é agir em função do próximo, agir em função do serviço ao próximo, saindo do nosso egoísmo, saindo da nossa mesquinhez e procurando servir o próximo, atender uma necessidade, criar e fazer algo que seja bom para o outro, para que o homem seja bom para o próprio ser humano, para o seu próprio semelhante. Esse é o critério da regra de ouro, fazer para o próximo o que gostaria que o próximo fizesse a si mesmo. E isso nós vemos em exemplos de pessoas que foram heróis, foram referências, como a Madre Teresa de Calcutá, São Francisco de Assis, Nelson Mandela. Foram pessoas que abriram mão de si mesmos, que serviram a um povo, que serviram ao próximo, e por isso foram considerados pessoas de bem, pessoas boas. Nem sempre isso é fácil. No âmbito da política, por exemplo, nós tivemos no Brasil um governador de estado, o governador André Franco Montoro, que tinha como lema a descentralização e a participação. Ele queria descentralizar o poder, ele não queria que o poder estivesse todo na sua mão como governador de estado, e que os prefeitos, os vereadores, a comunidade viessem se submeter a ele, e ele, como um homem todo-poderoso, como governador, iria suprir as necessidades das pessoas e talvez criar uma relação de dependência. Ele abriu mão do seu próprio poder em favor do poder dos prefeitos e da própria comunidade. Isso é um critério que é custoso, que é difícil, porque o poder, a autonomia,
é uma tentação, é uma força que muitas vezes vai além da própria escolha, especialmente para quem está numa posição de poder, como um professor, um político. O Franco Montoro sabia que a definição do bem estava fora dele. Deus era o seu bem. Ele procurava fazer a política servindo ao bem comum, se abrindo ao bem comum. Então a definição de bem comum, como nós encontramos no Catecismo da Igreja Católica, é o seguinte: é o conjunto das condições sociais que permitem tanto aos grupos como aos seus membros, a cada indivíduo, a chegar à sua própria perfeição. É o bem de toda a humanidade, é o bem de todo o povo, é o bem de toda a cidade. Não há bem comum se existem excluídos, não há bem comum se alguém deixa de se realizar enquanto pessoa de forma integral. Por isso, nós dizemos que o bem comum é a função, é a razão de ser da política, é a razão de ser de toda a atividade humana, né? É o momento onde nós crescemos integralmente, buscando o bem pessoal e o bem comum. Há 4 tipos de posições em relação ao bem pessoal e ao bem comum. Há uma posição do cinismo, que é aquele que é indiferente a si mesmo e à sociedade, é aquele que lava as mãos, aquele que não luta por uma transformação. E nós muitas vezes nos colocamos nessa posição do cínico, né? Há uma posição do individualismo, que é aquele que valoriza o seu próprio bem, o bem da sua família, do seu clã, do seu grupo, mas despreza o bem maior, o bem de uma coletividade maior. Há um totalitarismo, que é aquele que quer impor a sua vontade, o interesse geral, o coletivismo em detrimento da liberdade, da individualidade de pessoas. E há aquele que equilibra o bem pessoal e o bem comum, que equilibra o bem da coletividade e o bem pessoal, não coloca um em detrimento do outro, que é quem vive no fundo em função do bem comum. Nós caminhamos entre cinismo, individualismo, egoísmo, totalitarismo, aprendendo a superar as posições que excluem, ou que ficam no particular, ou que ficam no coletivo, para uma posição mais equilibrada. Porque o bem comum não é contrário ao bem pessoal. Deus não quer que nós nos frustremos enquanto pessoa. Ao contrário, Ele quer que cada pessoa, cada indivíduo se realize e, simultaneamente, a coletividade se realiza. Não é simples. Nós vamos ver na segunda parte dessa aula a dimensão das patologias, das dificuldades, e com exemplos práticos nós vamos procurar entender melhor como encontrar essa felicidade pessoal e a felicidade do coletivo num ponto de equilíbrio, né? A alegria do amor, a alegria do serviço, o amar ao próximo como a si mesmo e amar a sociedade, o povo como um todo, tendo esse critério do bem dado pelo próprio Deus, pelo próprio Criador, a quem nós procuramos conhecer através da revelação, através das Escrituras, através do seu catecismo, para viver em sociedade de uma forma harmônica, pacífica e ao mesmo tempo livre.